Olá pessoal, sou o professor Cadu. Na aula de hoje nós falaremos sobre o Teorema de Pitágoras, um dos teoremas mais importantes da matemática de ensino fundamental e também de ensino médio. O Teorema de Pitágoras, vocês devem lembrar, afirma que, dado um triângulo retângulo, vamos lembrar o que é triângulo retângulo? É aquele triângulo que possui um ângulo reto. Quando ele possui um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo possui uma nomenclatura especial para os seus lados, que é hipotenusa e catetos. Todo triângulo retângulo tem um lado chamado hipotenusa. Como você reconhece a hipotenusa? É o maior lado do triângulo. Ou você pode observar que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se o ângulo de 90 graus está aqui, o oposto é esse que está longe, é o A. O A é a hipotenusa. Os outros dois que sobraram, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. E o Teorema de Pitágoras afirma que, dado um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Simplesmente isso. Esse é o Teorema de Pitágoras. Então, toda vez que um triângulo for retângulo, basta que um exercício te forneça dois lados, que o terceiro você calcula pelo Teorema de Pitágoras. Ao treinarem isso aqui, vocês vão ver que alguns conjuntos de lados vão aparecer bastante. Esses conjuntos de lados que aparecem bastante, são valores inteiros, são chamados ternas pitagóricas. Eles não são a única condição de fazer um triângulo retângulo, mas eles são condições muito comuns e conhecê-las vai te ajudar. São elas 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Essas são as mais comuns. Então vocês vão ver muitas vezes no seu trabalho com matemática que quando um triângulo tiver um cateto 3 e um cateto 4, se ele for retângulo, já que eu estou falando cateto, a hipotenusa com certeza dá 5. Faz um teste. Coloca 5 aqui, 3 aqui e 4 aqui. A fórmula funciona certinha. Coloca 13 aqui, 12 aqui, 5 aqui. A fórmula funciona certinha também. Tudo bem? Treinando isso aqui, vocês vão ver que vocês vão ficar craques nesse teorema. O Teorema de Pitágoras tem algumas outras implicações na matemática que são muito importantes. A primeira delas que eu quero mostrar para vocês é a fórmula da diagonal de um quadrado. Dado um quadrado de lado L, a sua diagonal tem uma fórmula fixa. E essa fórmula é concluída pelo Teorema de Pitágoras. Pois vejam, ao traçar a diagonal do quadrado, vocês viram que nós dividimos o quadrado em dois triângulos retângulos? Aplicando o Teorema de Pitágoras em um deles, você chega na fórmula. Olha comigo, ó. A diagonal é a hipotenusa, estão vendo? Então eu posso afirmar que a diagonal ao quadrado tem que ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado. Como L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado, nós temos que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. E extraindo a raiz quadrada da expressão inteira, a raiz quadrada de D ao quadrado é D, a raiz quadrada de L ao quadrado é L, e a raiz de 2, por não ser exata, eu vou deixar indicada. Está aqui, ó. Essa expressão é a expressão que me dá a diagonal de qualquer quadrado de lado L. Outra implicação muito importante do Teorema de Pitágoras é a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Dado um triângulo equilátero, que é aquele triângulo que possui os três lados iguais, a sua altura de qualquer dos vértices é calculada por uma fórmula que provém do Teorema de Pitágoras. Pois, observem que ao traçar a altura, nós dividimos o nosso triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. Olhando para um deles, pode ser o da direita. Observem quem é a hipotenusa. É o L, estão vendo? Então eu posso dizer que o L ao quadrado deve ser igual ao H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Efetuando a conta nesse último termo, nós teremos L ao quadrado sobre 4. L ao quadrado é H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Com um pouquinho de álgebra, que não é o caso de ficar falando aqui, você vai deixar esse H ao quadrado isolado, vai extrair a raiz de tudo como nós fizemos aqui no item anterior e vai chegar à conclusão que a altura
de qualquer triângulo equilátero é dada pela expressão L vezes raiz de 3 sobre 2, uma simples consequência do Teorema de Pitágoras. Pessoal, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.